Se você pudesse apertar um botão para acabar com toda a sua ansiedade para sempre, você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Parece uma ótima ideia, mas se esconde um probleminha só. Sem ansiedade, é muito provável que você chegaria atrasado em todos os compromissos. É provável também que você não se prepararia direito para aquela prova mais difícil da faculdade. Talvez não se organizaria para passar numa entrevista de emprego. E com uma boa margem de certeza, você cometeria muito mais erros do que você comete hoje. Porque o seu cérebro não cria ansiedade para te destruir, apesar de parecer isso muitas vezes. Ela cria a ansiedade para você se preparar para um possível problema no futuro. Muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é Felipe Capuzzo, sou psicólogo clínico e meu objetivo não é acabar com a ansiedade dos meus pacientes, mas o meu objetivo, na verdade, é usar essa ansiedade de forma positiva, potencializando as possibilidades dos meus pacientes. E eu quero te mostrar como eu faço isso um pouquinho nesse vídeo. Gostou da ideia? Bora nessa juntos? Antes que você se pergunte, é claro que a ansiedade em excesso vai causar muito mais prejuízos do que benefícios. Eu não quero soar negligente com pessoas que têm transtorno de ansiedade ou outros problemas relacionados, porque eu falo disso aqui o tempo todo. No canal, na internet, vocês sabem que é um problema e sim, transtornos de ansiedade existem. Como eu bem disse nesse outro vídeo aqui do lado. Então, o excesso de ansiedade é um problema. Mas a ansiedade em si, a ansiedade como uma emoção, não é um problema geral para todo mundo. Ela é, na verdade, normal e esperada. É esperado que você sinta ansiedade em certos momentos da vida. Assim como é esperado que você fique triste, feliz, com raiva, com tédio. Todas as emoções são válidas. Então isso não significa que a ansiedade significa o transtorno de ansiedade. São coisas diferentes. Por exemplo, se você vai numa entrevista de emprego, você naturalmente vai ficar mais ansioso para se preparar, para se organizar, pensando, putz, será que a pessoa gostou de mim? Será que a empresa vai ser boa para mim? Mas uma pessoa que, por exemplo, pode ter um transtorno de ansiedade social, vai ficar lembrando do que vai falar na cabeça, vai ficar se preocupando o tempo todo do que a outra pessoa vai considerar dela, vai ficar imaginando durante a fala das entrevistas que não tá indo bem, que é mal sucedido. Você percebe que é diferente, é muito mais em excesso, é muito mais disfuncional, se você quiser usar uma palavra bonitinha. Então a ansiedade como emoção, válida e importante. A ansiedade como transtorno ou desregulada, aí não é muito bem, aí não é um caminho muito bacana de seguir. A gente tem tratamento para isso, mas não vamos falar disso nesse vídeo, só quis ilustrar. Vamos falar do lado bom da ansiedade agora. De forma muito simples, a ansiedade é um sistema, um processo de antecipação. Nós, humanos, somos muito bons em perceber o futuro para cuidar do nosso dia, nossa semana, nosso mês, o nosso ano, a nossa vida. A gente tem a capacidade de olhar daqui a 5, 10 anos e planejar a longo prazo esse futuro. E nessa antecipação, a ansiedade ela visa responder a uma simples pergunta: e se nesse futuro as coisas saírem um pouco erradas? E se tiver um perigo? E se tiver um problema? E se acontecer alguma coisa fora do esperado? E se você que está vendo esse vídeo não se inscrever aqui no canal, como eu vou ficar triste se você não fizer isso? Pois é, puxa vida, dá uma força aí, deixa minha preocupação um pouquinho de lado, me ajuda a controlar essa ansiedade, já se inscreve aqui no canal, me ajuda dando uma força aí no like também, porque o seu feedback vai me ajudar bastante a construir vídeos como esse no futuro. Agradeço de coração. Você entendeu já como funciona esse processo de antecipação. Basicamente, isso serve pra gente planejar, programar, facilitar a nossa vida futura, colher alguns instrumentos ou ferramentas ou recursos necessários para algo lá na frente. Você vai na academia para prevenir alguns problemas de saúde no futuro, para conseguir alcançar um corpo ideal. Você começa a mandar mensagem para os seus amigos na sexta-feira à tarde para à noite conseguir sair com eles num barzinho, numa festa. Você percebe que essa programação, ela vem do mesmo espaço da ansiedade. Então essa ansiedade, como uma forma de organizar o seu futuro, te ajuda justamente nessa preparação. Mas esse mesmo mecanismo que, quando regulado, consegue prever e organizar esse dia a dia, ele, quando fica desregulado, começa a olhar para o futuro com pesar,
com medo, com uma perspectiva de que os problemas futuros são muito maiores do que eles realmente serão. Então, como encontrar o caminho do meio? A ansiedade, no geral, vai procurar te fazer algumas perguntinhas. E é importante você escutar essa ansiedade, tentar entender por que seu corpo está tentando te preparar para o futuro. Basicamente, levar em consideração e responder: a ansiedade está me dizendo algo importante? Então imagina que você vai ter uma preparação na faculdade ou no trabalho. E aí você fica ansioso com isso. É importante se perguntar: essa ansiedade está me dizendo o que exatamente? Talvez ela está te sugerindo que você tem que se preparar melhor? Beleza, interessante. Você talvez realmente precise se preparar mais e você não está preparado o suficiente para essa apresentação. Mas e se você tiver? Mas e se você fez revisão e revisão e revisão por dias seguidos e ainda se sente inseguro? Bom, nesse caso a gente está de frente de uma ansiedade que não é muito saudável. Ela está indo mais pro lado da insegurança e da falta de confiança de que você é capaz em realizar alguma ação do que qualquer outra coisa. Mas você vê que a gente tem que sempre trazer para a realidade para entender se essa ansiedade ela é verdadeira ou não? Porque sim, você pode estar se preparando pouco para a apresentação, ou você pode estar se preparando bastante e ainda se sente inseguro. Ou seja, nesse momento onde você realmente estudou, você ainda segue ansioso, essa ansiedade não é válida, ela está em excesso. E aí eu já falei como controlar isso em outros vídeos aqui no canal, então vou deixar um cardzinho aqui como uma indicação para você. Mas você percebe que assim você consegue ver um caminho do meio. A sua ansiedade diz para você que é bom se preparar um pouco mais, e você talvez realmente precise se preparar mais. Talvez essa ansiedade seja o primeiro gatilho para que você mude a sua situação. Você percebe que a ansiedade em si ela não é uma vilã na sua vida. Ela, como uma emoção, te ajuda muito a se organizar e procurar o que está de errado, o que pode melhorar e o que pode ser programado. Esse é o poder da ansiedade. Um poder onde você encontra lacunas que podem ser preenchidas e quando preenchidas, a ansiedade cumpriu o seu papel. E eu não estaria fazendo esse vídeo se não fosse a minha ansiedade para conseguir ajudar você a ir atrás da tela. E se você ainda está na dúvida se a sua ansiedade está em excesso ou está num limite aceitável, se pergunte: uma pessoa querida, pode ser uma mãe, um pai, um amigo, um namorado, qualquer pessoa, uma pessoa querida para você, se ela estivesse na sua mesma situação, passando pelas mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos ansiosos que você, o que você diria para essa pessoa? Você diria algo como: ei, fica tranquilo, você tá fazendo tudo certinho, não tem por que se esforçar mais, isso é só ansiedade em excesso? Ou você diria algo como: realmente, talvez você precise revisar um pouco daquela prova porque você não tá 100% ainda. É saber manusear essa ferramenta, é saber utilizar a ansiedade ao seu favor, de forma que você consiga ter mais domínio sobre como você reage, sobre como você pensa, sobre como você sente. Você não precisa vencer a ansiedade, você precisa entender a função dela e como ela está te impactando. Porque vencer a ansiedade não vai dar certo. Você vai sempre perder essa luta. Mas se isso ainda é uma dificuldade para ti, você sente que precisa de uma ajuda, de um empurrãozinho para aprender a lidar com essa ansiedade melhor, com mais eficácia, vem comigo que eu tô aqui para te ajudar. A terapia é esse momento de olhar a ansiedade, de entendê-la melhor com mais profundidade e assim resolver esse problema, ou se eu puder dizer, buscar um uso mais adequado da ansiedade na sua vida. Eu tô aqui para ajudar você. Eu quero fazer isso de forma muito personalizada, entendendo como você fica ansioso, quando, de que jeito, o que você faz, como você reage, como você sente. Tudo isso eu vou explicar para você diretamente lá no link do WhatsApp. Então clique aqui embaixo, me chama lá no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar. Porque o problema não é sentir ansiedade. Eu vou falar isso todos os dias, se eu puder. O problema é quando o seu cérebro, de tão judiado, de tão estressado que ele está ao longo da vida inteira, acha que qualquer problema futuro é um problemão enorme e você cria uma bola de neve grande na sua cabeça. Tenta se lembrar das melhores decisões que você já tomou na vida. É muito provável que elas tenham sido geradas ou pelo menos influenciadas por um momento de ansiedade. A ansiedade não precisa ser sua inimiga, porque toda vez que você lida com ela dessa forma, ela realmente fica forte, realmente vira um monstro dentro do seu peito. Ela é mais como uma ferramenta. Você pode usar ela para
algo para um fim válido e eficiente, ou você se machuca com ela. Aprender a manusear essa ferramenta faz parte. E eu tô aqui para ajudar. Então, se você gostou da ideia, vem comigo. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e até mais.